Queridos irmãos, que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, seja com todos vós. Gostaria de abordar aqui hoje um assunto que está bastante em voga em nossos dias. Já vem de tempos antigos, mas hoje, em nossos dias, está bastante comentado, muito falado, muitas coisas escritas no meio evangélico e por aí afora, né? É, o assunto é quais os rumos do ecumenismo. Quais os rumos do ecumenismo? Já pensou nisso? Quais seriam? Eu não tenho a pretensão de falar completamente sobre esse assunto, ou melhor dizendo, falar de uma maneira completa, de uma maneira definitiva sobre os esforços ecumênicos em andamento na atualidade. Eu quero apenas, não é? Fiz aqui várias anotações para não me perder, quero apenas avaliar o assunto à luz da palavra profética. Sim, é à luz da profecia. Não recorro a ela, à luz da palavra profética, como mera coleção de profecias registradas nas Sagradas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento. Não, mas vejo-a como base para uma perspectiva espiritual do tempo presente, conforme Paulo escreveu. Agora eu vou ler aqui o que Paulo escreveu. Eu acho que você já conhece, talvez até de cor, né? Você que é leitor das escrituras sagradas. Paulo diz assim, ó, disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Confira aí, se você quiser, em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 13 e 14. O que acontece hoje, aqui e agora, no mundo e no meio cristão? Qual é o significado desses desenvolvimentos para os cristãos verdadeiros? Até que ponto o movimento ecumênico abre caminho para o cenário dos tempos finais? Até quando? Até que ponto? Até onde? Que reação nosso Senhor Jesus Cristo espera de nós? Que reação o nosso Redentor espera de mim e espera de você? Até onde o ecumenismo já avançou? E até onde o ecumenismo vai prosseguir? Até onde? Veio aqui à minha mente agora uma pergunta. No que pensamos quando falamos de ecumenismo? No contexto bíblico, meu amado, meu irmão, minha irmã, você que está me assistindo, ecumênico significa simplesmente relativo a toda a terra habitada, universal. É o que ele significa, é o que esta palavra significa. Ou apenas o mundo. Esse conceito, ele é usado, por exemplo, em Mateus 24, 14, quando diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Você conhece bastante essa passagem, não é verdade?
no sentido bíblico do termo ecumênico, é o da união de todos os crentes por iniciativa do Espírito Santo. Mas o ecumenismo que se busca hoje, ao contrário, promove uma união com base no que poderíamos chamar de menor denominador comum, se quisermos usar um termo ou uma terminologia matemática. Seus porta-vozes, meus amados, confundem a unidade dos verdadeiros crentes, como João a descreve no capítulo 17 do seu evangelho, dos versículos 21 a 23. Sim, eles confundem-se, confundem os outros e faz uma bagunça na cabeça das pessoas que não se aprofundam no assunto. Eles confundem, repito, né, a unidade dos verdadeiros crentes, como João a descreve na passagem que eu citei, com a união de igrejas e organizações, ou, ampliando ainda mais sua abrangência, confundem com a união de todos, veja bem, a união de todos os que de alguma forma creem em Deus ou em alguma divindade. Aí é que mora o grande perigo, em alguma divindade. A Bíblia, no entanto, enfatiza com muita clareza, eu digo com muita clareza, a exclusividade da verdadeira igreja. Porque a verdadeira igreja é fundada sobre a palavra de Deus. E encontramos menção dessa base principalmente nos Atos dos Apóstolos. Atos 2:42, por exemplo, está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui está registrado em Atos 2:42. Através de esforços e manobras políticas visando unir todas as organizações e denominações, eu digo que jamais surgirá o que a Bíblia chama de Assembleia dos Santos, a união dos, põe entre aspas aí, separados, porque a igreja de Deus é um organismo espiritual, um organismo separado e chamado para fora do mundo pelo próprio Deus. Não é por mim, não. É pelo próprio Deus, por meio da obra salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário, com a finalidade, veja bem, com a finalidade precípua de ser algo especial para o louvor da graça de Deus, o louvor da glória de Deus. Eu vou citar aqui uma passagem, eu vou ler, na verdade, para que não erre, não esqueça de alguma palavra. Alguns versículos de João 10, onde está escrito assim, olha: depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Você conhece a voz do Senhor teu Deus? Conhece? Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então, só então,
haverá um rebanho e um pastor. Eu preciso adiantar, meus amados, que o ecumenismo não é apenas uma corrente religiosa, não. Trata-se de um movimento mundial abrangente desde tempos imemoráveis. O movimento ecumênico acontece paralelamente à mudança geral de valores da sociedade humana e tem pontos de contato com as palavras mágicas, ponham aí entre aspas, do Ocidente cristão. E que palavras mágicas seriam essas do Ocidente cristão? Tolerância, paz, humanidade, justiça, preservação da natureza. Ele propaga uma nova espiritualidade, seja isso lá o que for, e usa uma terminologia predominantemente religiosa. Suas fontes podem ser encontradas em movimentos políticos, em movimentos culturais e em movimentos sociais que buscam a globalização em grande escala. O ecumenismo ele já avançou mais do que geralmente se acredita. Em última análise, esse é um caminho sem volta. Um caminho sem volta. Pois o pensamento ecumênico que já se infiltrou em igrejas, denominações e organizações não pode mais ser corrigido ou extirpado. Ué, pastor, então o que eu posso fazer? Você me pergunta. O que eu devo fazer? Aí, irmãos, eu te digo, viu, meu irmão? Viu, minha irmã? A única alternativa é pessoal. Indivíduos demonstrando determinação para se afastarem terminantemente de tudo que é relacionado a esse movimento. É você que faz isso, pessoalmente. Nunca se esqueça de que a salvação é individual. O ecumenismo não se consumará somente quando todas as igrejas, religiões e agremiações assinarem uma declaração de fé conjunta. Isso nunca, veja bem, nunca, jamais irá acontecer. Jamais. Um muçulmano, pense num fundamentalista, não celebrará a ceia do Senhor com um cristão convicto. Nem um budista adorará a Virgem Maria junto com um católico. A aspiração por uma união mundial no campo religioso, isso segundo um lema bastante conhecido, não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões, não quer dizer que cada religião representada por uma comissão de especialistas, amados, por uma comissão de especialistas, trará suas crenças e que desse caldo, me permita falar assim, se extrairá uma fé comum. Pensa-se que vai se misturar todas as religiões, todas as denominações, coloca tudo numa panela só, pega uma grande colher de madeira, mexe tudo e faz uma fé comum para todo mundo. Isso não vai existir de maneira alguma. Isso não vai acontecer. Essa forma de ecumenismo, como muitos crentes a imaginam, não é viável e nem é o que os seus defensores e fomentadores buscam. Não é isso. Não se trata de aproximar declarações de fé, como aconteceu com a declaração conjunta sobre a doutrina da justificação, assinada pela Igreja Católica e por igrejas protestantes, épocas atrás. Esse foi apenas um tigre de papel.
o ecumenismo tem pretensões muito mais revolucionárias. E você já sabe a quem servirá o ecumenismo. Não, eu me atrevo a dizer que o ecumenismo não busca uma nova fé, mas um novo Deus. É preciso criar um novo Deus, um Deus que seja adequado a todos os desejos e às condições imaginadas por todos os homens da Terra. Esse ato de criação humana é promovido e estimulado através de intensos esforços. Sim, o novo Deus, ou o novo conceito de Deus, é oposto ao Pai Celeste, é antagônico ao Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse novo Deus, humanamente criado, será aceito por toda a humanidade, por negar, veja bem, negar o verdadeiro Criador e que seu Filho Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, conforme está escrito, ou conforme ele mesmo fala de si mesmo, em João 14, verso 6. Viu? Pode ter certeza disso. Segundo o ecumenismo, não são as declarações de fé que se precisam aproximar. O próprio Deus deve se adequar à imaginação humana. Ah, engole essa. Quem é que vai engolir isso, irmãos? Mas é isso que eles querem. Ou será que muita gente não vai engolir? O que é que você acha? Qual é a sua própria opinião? Deixe nos comentários abaixo, tá, do vídeo. Ali tem um lugar de você comentar, deixe a sua opinião. É justamente isso que levará à adoração de um homem no final dos tempos, conforme nós lemos em Apocalipse capítulo 13, versículos 11 a 18, onde termina assim: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O teólogo Walter Bauer, ele escreveu o seguinte, agora isso não é meu, eu não estou falando, eu estou lendo o que o teólogo disse. O cristianismo aniquila o futuro da humanidade com o nome Jesus. Essa é a verdade. O cristianismo mata a divindade com o nome de Deus. Por isso, esse nome não deve mais ser pronunciado, mas apenas parafraseado. Olha só o que diz o teólogo. E você vê que hoje muita gente é contra se dizer no nome de Jesus. Entra na internet para você ver aí. Vai no YouTube e procura. As pessoas não querem mais falar o nome Jesus, achando que estão santificando mais o nome, e que quem pronuncia esse nome é errado. Não, irmãos, é que não interessa ao mundo o nome Jesus, não interessa ao diabo o nome Jesus, não interessa ao ecumenismo o nome Jesus, não interessa, irmãos, o nome Jesus. Mas é ele, o nome Jesus, que está sobre todo nome, irmãos. Continua o teólogo dizendo: Deus precisa de um novo nome para que possa ser novamente Deus. Ele o receberá porque quer voltar a ser Deus entre nós, para que o reconheçamos como Deus de todos os homens, que nos faz uma só exigência
e nos impõe uma única lei: sermos todos irmãos na grande família humana que é formada por muitos povos. Toda a existência na face da terra terá um novo parâmetro, e homem será o novo nome de Deus. Até aí, o teólogo Walter Bauer fala. E o que eu digo? Que nós podemos enxergar aqui, que é constrangedor transcrever essas afirmações. É constrangedor citar tais coisas. Apenas citei para mostrar como o processo de criação de uma nova ideia de Deus já está mais adiantado do que eu e você possamos sequer imaginar. O mesmo é comprovado pela declaração da falecida Madre Teresa de Calcutá, muito estimada até mesmo por alguns membros de igrejas consideradas bíblicas. Ué, o que foi que ela declarou? Ela declarou o seguinte: quando encontramos Deus face a face e o recebemos em nossa vida, seremos melhores hindus. Sim, isso mesmo, melhores hindus, melhores católicos, melhores o que quer que sejamos, pois devemos aceitar o Deus, devemos aceitar a Deus da forma como ele existe em nossa imaginação. Declaração da Madre Teresa de Calcutá. E ela é adorada até por muitos cristãos. Sabiam disso? Dá para engolir essa? Você consegue engolir isso? Aceitar a Deus como ele existe em nossa imaginação? O homem querendo criar um Deus à sua imagem e à sua semelhança, para distorcer o que diz a palavra de Deus, que ele nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Agora o homem, o humanismo, o ecumenismo quer criar um Deus à nossa imagem e à nossa semelhança. Ecumenismo, meus amados, não é a compilação de doutrinas e tradições, desculpe o engasgo aqui, existentes, mas a criação de uma nova visão de mundo e uma nova ideia de Deus que abrange todas as religiões. Para ilustrar, eu vou citar uma declaração de uma revista católica. Veja bem, o que eu vou falar a partir deste momento agora está escrito numa revista católica. Preste bem atenção. A unificação das religiões, estimulada na época, pelo Santo Padre João Paulo II, e aclamada por sua santidade, o Dalai Lama, veja bem, sua santidade, o Dalai Lama, é o alvo que será atingido em breve. Virá o dia em que o amor ao próximo, defendido tão enfaticamente por Buda e Jesus Cristo, salvará o mundo, pois haverá o maior empenho conjunto para impedir a destruição da humanidade, conduzindo-a à luz na qual todos cremos. Meus amados, que coisa tremenda! Isso está escrito numa revista alemã, católica, apostólica romana. E aqui eu não vou... É Catolicismo Chegado, página 140. Olha, deixa eu falar uma coisa para você.
nós alcançaremos assim a salvação? Não. Eu declaro para quem quiser ouvir que eu já recebi de meu Senhor e Salvador Jesus Cristo a minha salvação. Que o nome de todo verdadeiro cristão está escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. E é esse cujo nome lá está escrito: o Senhor, Deus, o Espírito Santo trouxe até Jesus para que ele alcance a salvação. Não precisamos de Buda, não precisamos de Maomé, não precisamos, irmãos, de misturar todas essas coisas, não. Nós precisamos mesmo, sabe o que é? É confrontar essas afirmações com a santa e eterna palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é imutável. A situação acima ou melhor, a situação anteriormente citada, está em tal revista, é descrita no Salmo 2. E o Salmo 2 diz assim: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerá e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais pelo caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Eu devo fazer aqui uma correção. Quando eu lia, eu disse: beijai o filho para que se não irrite. Está certo, eu disse para que não se irrite, mas está escrito exatamente para que se não irrite. Tá? Na verdade, meus amados, o movimento ecumênico é um movimento anticristão. É um movimento anticristão, mesmo que certas igrejas afirmem o contrário. O ecumenismo atual não se preocupa com missões, não se preocupa em alcançar pessoas com a mensagem do evangelho para que sejam salvas, mas busca o diálogo segundo o lema, abre aspas aí, creia no que eu creio e crerei na sua fé. Fecha aspas. Meus amados, uma frase ecumênica repetida impensadamente por muitos cristãos, sabe qual é? É a seguinte: a doutrina separa, a oração une. É essa frase. Outros adeptos do ecumenismo dizem o seguinte: devemos construir pontes e não muros.
Ah, eles têm cada jargão bonito, não é verdade? Outros ainda anunciam o seguinte: unidade no que é relevante, liberdade no que é secundário e, acima de tudo, o amor. Quantas vezes você tem ouvido isso nesses dias? Não é verdade? Se aproveitam do amor? Para e pensa, meu amado. Todos esses pensamentos parecem muito lógicos, o que explica sua grande aceitação. São bem aceitos porque são lógicos, principalmente por serem repetidos por líderes eclesiásticos considerados fiéis. Mas as três afirmações que acabei de fazer são diametralmente opostas ao ensino da palavra de Deus. Por exemplo, vamos comentar um pouquinho sobre essas afirmações. Sobre a afirmação, a doutrina separa, mas a oração une. É absolutamente verdade que a palavra de Deus produz separação. É verdade. Separa sim. Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra, mas espada. Muitas vezes, de maneira mais radical, a palavra de Deus separa muitas vezes de maneira mais radical do que nós teríamos coragem de fazer. Mas será, eu pergunto, será que podemos unir em oração o que a palavra de Deus separa e afasta? Será que temos essa autoridade? Através da oração, podemos suspender proibições e mandamentos claros de Deus? Através da oração, podemos todos concordar, porque muita gente cita isso, que for concordado na terra, entre dois ou três, entre vós, será concordado no céu? Será que todos podemos orar concordando que matar não é mais pecado? Que desejar as coisas alheias não é mais pecado e deixará de ser pecado? Podemos deixar de lado a doutrina do Novo Testamento sobre o batismo ou a ceia do Senhor para nos unirmos em oração em torno de assuntos considerados mais importantes? Você não acha que é muito atrevimento em relação à santa palavra de Deus, que nos diz na segunda epístola de João o seguinte: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. Ah, pastor Aragão, o senhor está exagerando? Estou? Abra a sua Bíblia na segunda epístola de João, capítulo 1, e leia os versos 9, 10 e 11. Veja se eu inventei isso. Dá uma olhadinha lá. 2 João, capítulo 1, versos 9, 10 e 11. Aí eu pergunto a você, como podemos unir em oração o que Deus claramente separou? Como? A segunda afirmação deles é o seguinte, é o segundo jargão, muito bonito, muito aceito. Devemos construir pontes e não muros. Irmãos, sem considerar que o tema pontes não é mencionado pela Bíblia e que muros aparecem em torno de, acredito que 30 vezes no texto sagrado, e separação
é um assunto recorrente do plano da salvação. Temos que nos separar do mundo. Temos que nos separar do que ofende a Deus. Temos que nos separar daqueles que são contrários à sã doutrina, conforme acabei de ler em João. Construir muros é uma exigência de Deus e visa distinguir amigos de inimigos. Dá uma olhadinha, só por curiosidade, em Isaías 62, versículo 6. Vai lá! Muros ofereciam proteção contra os inimigos e também, simbolicamente, eu falo simbolicamente, diante da influência exercida por aqueles que não criam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Dá uma olhadinha de novo em Isaías capítulo 26, versículos 1 e 2. Era assim na antiga aliança e na nova aliança. Porque muita gente, não, isso é na antiga. Não existe dois deuses. Existem duas alianças, mas não dois deuses. E o Deus da antiga aliança é também o Deus da nova aliança. E na nova aliança nós encontramos a ordenança de demarcar fronteiras e estabelecer os limites entre os renascidos e os que apenas se declaram nascidos de novo ou se declaram crentes no Senhor Jesus. Paulo diz o seguinte, eu vou ler o que Paulo diz e vou te dizer onde está. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Já citei isso hoje. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Será que é necessária uma exortação ainda mais clara sobre a necessidade de distinção entre crentes nascidos de novo e crentes e cristãos que apenas se denominam cristãos? Já não são, ou já não houve, demasiadas decisões equivocadas e de consequências funestas em muitas igrejas por terem sido dominadas por pessoas que não eram crentes? Isso não está acontecendo toda hora aos nossos olhos? Como se processa o ID de Jesus, se no fundo todos creem em algum Deus? Creem, como diz alguém, num cara lá de cima. É assim que se refere a Deus? Não é Ele soberano, eterno? Não merece a nossa adoração? Não é digno de que nós nos prostremos perante a sua soberania e a sua majestade? Veja lá como você fala de Deus, viu? Presta atenção. Ele não é seu parceiro, não. Não é seu coleguinha de brincadeiras, não. Ele é santo, santo, santo. A quem devo pregar o evangelho se eu construo pontes, indicando que a fé e a descrença nem se encontram tão distantes uma da outra? Hein? Pense bem, me responda. A diferença que existe entre um cristão nascido de novo e um cristão nominal não será anulada através de uma ponte, mas somente pelo amor de Deus, nosso Pai e nosso Senhor. E uma das características imutáveis do amor de Deus, eu creio que você saiba, é a verdade. Deus sempre é a verdade. Isso não se muda. É uma característica imutável do nosso Deus, do Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, do Deus dos Hebreus.
Por mais que desejemos, irmãos, não existem pessoas quase salvas. Não existe quase crentes, quase cristãos. Não existe. Há apenas salvos e perdidos. Salvos e perdidos. Gente que vai morar no céu e gente que vai morar no inferno. Só. Quando construímos uma ponte para as pessoas perdidas, isso acontece apenas no sentido de atraí-las para o lado da verdade, de conduzi-las das trevas para a luz. Tal ponte serve apenas para a salvação e não para um entendimento entre cristãos nominais, cristãos só de nome, dando a entender que, de alguma forma, todos acreditamos na mesma coisa. Não, não é verdade isso. Quem constrói esse tipo de ponte torna-se culpado em relação aos que chama de cristãos, sem que o sejam realmente com base na verdade bíblica. Agora, para terminarmos, falta apenas citarmos ou conversarmos sobre o terceiro jargão, que diz o seguinte, para você se lembrar: unidade no que é relevante, liberdade no que é secundário e, acima de tudo, o amor. Meus amados, essa fórmula de Agostinho, citada livremente, é aparentemente lógica, mas também apresenta dois problemas. Primeiro problema: ela passa a impressão de que a mensagem bíblica se divide em partes relevantes e secundárias, importantes e sem importância, em princípios básicos que devem ser seguidos por todos os cristãos e doutrinas secundárias que cada um pode interpretar à sua maneira. Isso acabou conduzindo a uma fórmula que se tornou popular nos últimos anos. Que fórmula é essa? O que importa é Jesus, o resto não interessa. Não é assim que se ouve todo dia? Meu pastor é Jesus, é Jesus. Irmãos, essas pessoas não têm pastor algum. Não tem pastor algum. Não respeitam as autoridades eclesiásticas constituídas por Deus. E para se amparar, eles começam a dizer, a citar esse jargão: meu pastor é o único pastor, é Jesus. Mas Jesus não desce para aconselhar eles, não. Ah, Jesus está aqui, tá? Então você está esperando ele voltar. Por quê? Essa afirmação, meus amados, dissocia a pessoa de Jesus Cristo de seus ensinamentos e da missão que ele nos deu. O alvo de muitas iniciativas interconfessionais é a conversão e não o ensino. O objetivo evangelístico justifica, por assim dizer, Por assim dizer, os meios e reduz as diferenças ao menor denominador comum. A fórmula de Agostinho apresenta outro problema. É o segundo problema. E eu pergunto para você agora: quem decide o que é relevante e quem decide o que é secundário na palavra de Deus? Sou eu? É você? São os profetas da internet? São aqueles que dizem que só tem um pastor, que é Jesus? Que o pastor deles é Jesus? São eles? E como é possível que acima disso tudo esteja o amor de Deus? É um grave erro adotar levianamente certas fórmulas, lemas e ditados que até parecem profundos,
e parecem muito espirituais, mas no final diluem as verdades absolutas do Evangelho. Esse é outro tópico que eu quero ainda falar alguns minutos antes de concluir esse vídeo. O movimento ecumênico usa os métodos da sedução. É uma característica básica da sedução não ser evidente e nem facilmente detectável. Os enganadores formulam seus postulados usando terminologia espiritual. Sim, vamos buscar base na Bíblia. Terminologia religiosa e terminologia bíblica, mas de significado diferente do que realmente está na Escritura. Eles encobrem, eles disfarçam habilmente suas intenções e seus propósitos, e é difícil decifrar o que se esconde nas entrelinhas de certas declarações ou atrás de fatos apresentados de maneira positiva. Um marco no caminho em busca da união das igrejas foi a assinatura da Declaração Conjunta sobre a Doutrina da Justificação, a respeito da qual o Vaticano comentou. Veja, esse é comentário do Vaticano. E que comentário é esse? Eu vou ler para você agora. Em Augsburg, acontece hoje um fato de maior significado. Os representantes da Igreja Católica e da Federação Luterana Mundial assinam uma declaração a respeito de um dos principais temas que colocou em antagonismo católicos e luteranos: a doutrina sobre a justificação pela fé. Esse é um marco no dificultoso caminho da restauração da plena unidade entre os cristãos. Confiemos o caminho ecumênico à intercessão maternal da Santa Virgem. Um jornal alemão comentou a respeito. Veja só o comentário do jornal. É uma flagrante distorção dos fatos e do texto considerar o documento revolucionário, como se ele contivesse uma mudança na conhecida reivindicação absolutista de Roma. A doutrina da justificação continua sendo um dos critérios imprescindíveis e não o critério imprescindível. O próprio comentário do jornal, irmãos, é problemático. Simplificando, ele diz que a assinatura do documento pelas igrejas não mudou absolutamente nada no fato da Igreja Católica continuar reivindicando ser a única que salva. Para simplificar, para você entender melhor. O movimento ecumênico percorre a trilha do engano e da sedução, pois o alvo de Satanás é confundir o maior número possível de cristãos. Ele sabe o que a história eclesiástica comprova, que a sedução é um meio mais eficaz de diluir, de enfraquecer as convicções espirituais do que a perseguição. Sim, a sedução é pior do que a perseguição. Em outras palavras, o cristianismo não precisa ser eliminado ou erradicado, basta neutralizá-lo. Esse é o plano de Satanás. E olha que ele está conseguindo em muitas vidas. E está usando os profetas da internet, viu?
está usando eles. Os falsos profetas estão aí, na mídia, confundindo, neutralizando com aparentes palavras bíblicas, termos bíblicos, tentando neutralizar o Evangelho. Com a nova ideia globalizada de Deus, o cristianismo não desaparecerá, mas será esvaziado, ficando sem Jesus como o caminho, a verdade e a vida. A reivindicação de Jesus ser o Salvador de todos os homens para terminar aqui, irmãos, eu repito, a reivindicação de Jesus ser o Salvador de todos os homens é a base do Evangelho, e, ao mesmo tempo, o que mais incomoda o movimento ecumênico. Não caia nessa história. Permaneça em oração. Permaneça buscando o Senhor através da oração, da meditação na sua palavra. E assim farás prosperar o teu caminho e não cairás nas armadilhas satânicas para os fins dos tempos. Que Deus te abençoe. Fica aqui as considerações do pastor Sebastião Aragão. Faça seus comentários, deixe sua pergunta, deixe sua opinião sobre ecumenismo nos comentários aí no YouTube, né? E se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva. Ajude-me a continuar pregando a palavra de Deus. Para trazer essas coisas para vocês, eu levo muito tempo. Eu tenho que pesquisar, eu tenho que anotar, eu tenho que procurar coisas, às vezes, em livros em outras línguas. Eu preciso muito, muito da ajuda do Espírito Santo. Aliás, em primeiro lugar, o que eu mais preciso. E eu preciso também da tua ajuda, meu irmão. Que Deus te abençoe. Ore por mim. Não se esqueça desta pulga no deserto. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Amém.